Hoje a gente vai conferir o que a imprensa esportiva está falando dessa virada do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2-1 no Mineirão. O Flamengo que saiu na frente, mas tomou a virada no último lance. Será que foi apagão do time carioca ou mérito da Raposa? Bora conferir. Wesley pela meia esquerda, abre a bola pela ponta, escapou da marcação, fez a finta, enfiou, boa bola pro Arroio, puxou, pé canhoto, bateu, golaço! Que golaço, velho. No fim, belo gol, o Cruzeiro vence o Flamengo no último lance do jogo, né? O Cruzeiro que mostrou resiliência, mesmo no jogo onde começou perdendo. Creio de verdade que tenha sido um jogo equilibrado. Que ia ser uma massa do Cruzeiro. O Flamengo, com qualquer time que jogue, com qualquer atleta que entrar dentro de campo, ele ou vai ser melhor ou vai equilibrar o jogo. Depende muito do adversário. Ele jogou contra um adversário forte. Creio realmente, se não fosse a postura do Cruzeiro, principalmente no segundo jogo, o jogo que o Cruzeiro foi amassado pelo Flamengo na Libertadores, o Cruzeiro, de repente, poderia ter feito grandes coisas, melhores coisas, né? Porque você enfrentar um Flamengo, o mínimo que você tem que fazer, de fato, pelo menos correr mais com o adversário. Deixar o Flamengo pensar, jogar, esquece. É atropelo. Porque, de fato, é um dos melhores times que tem no mundo. No mundo, a gente dizia no mundo. Porra, no mundo? Dois fatores que pra mim não são novidade nesse Flamengo que aconteceram hoje de novo. Primeiro, Rossi levar gol em bola defensável. Primeiro gol do Cruzeiro, bonito gol, mano, mas defensável. O Rossi não faz mais defesa difícil no Flamengo. Pilhado, mas ele decidiu uma Libertadores. Mas até quando ele vai viver desse passado de decidir Libertadores? Mas o Rossi sai bem com o pé. Tá bom, então vai ser volante. Debaixo da trave, ele tem que pegar mais e ele não tá pegando. Tudo que é chute no gol do Flamengo razoavelmente difícil, entra. E outra coisa, o senhor Carrascal, que eu andei elogiando, que tá melhorando, de novo perdendo gol. Inacreditável. Pedro o lance com a bola ali, quicando pra ele. Ou finaliza direito, ou toca pro Pedro sem goleiro. E ele perdeu o gol quando o Flamengo vencia por 1-0. Inacreditável. O time cansou, né? O time cansou, mas é inacreditável os gols que o Flamengo leva. Inacreditável. Cara, inacreditável. O jogo na mão. Primeiro tempo era pra ser 3 ou 4-0. O Flamengo abre o placar. Amassou mesmo, né? Inacreditável, inadmissível, cara. Não pode perder ponto assim, cara. Não pode perder. Tudo bem que classificou contra o Cruzeiro agora, essa semana, terceiro jogo. Mas é inadmissível. É inacreditável. Se fizesse pelo menos 2 no primeiro tempo. Não é possível. Não é possível tomar um gol aos 50 minutos, cara. Tomar um gol da virada. Um empate ainda era bom. Tomar um gol aos 50 minutos. O empate era maravilhoso. Aí vai ter que subir a montanha toda de novo. Sobe a montanha toda de novo, porque o Palmeiras vai ganhar do Vasco. O Palmeiras vai ganhar do Vasco amanhã, é provável, né? Ganha do Vasco amanhã. Mano. Aí fica 6 pontos o Flamengo de novo. O Flamengo depende de ganhar o jogo atrasado e de ganhar o confronto direto naquela. Só depende dele. Mas é brincadeira, né, gente? É brincadeira. Eu tô revoltado, na moral, Não pode tomar esses 2 gols ridículos. De novo, Samuel Lino sentando no chão. Aí de novo, tomar gol aos 50 minutos, cara. Bola pro mato, que é jogo de campeonato. Não pode tomar esse gol. E o time morreu no segundo tempo, Chamou os caras. O jogo perde muito gol. Esse time perde muito gol. É inadmissível. E acho que uma demonstração de força do Cruzeiro. Independentemente da vitória. Quer dizer, tivesse terminado empatado o jogo, seria uma demonstração de força do Cruzeiro, porque ele pega o Flamengo em 3 jogos. E agora a gente pode dizer, né? Ganha um, perde o outro, que é o único e empata que tá o outro, de mas frente, de qualquer maneira, mesmo que tivesse empatado e não vencido hoje, fez 3 jogos muito bons contra aquele que tem o melhor elenco do Brasil, que está jogando no momento o melhor futebol. Então é um Cruzeiro que acho que sai muito confiante para a disputa da Copa do Brasil e mesmo para o brasileiro, para de repente ficar na 3ª colocação, já que nos parece que os 2 primeiros colocados vão ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras. Nesse momento, Birner, o Cruzeiro então é o 5º colocado. Amanhã de manhã, neste domingo de manhã, quando você abrir ali a sua página do Caderno Esportivo, certo? Do jornal? Sim. Assistindo ao Globo Rural no domingo de manhã. Aí já era muito cedo pra mim. Pra você é mesmo. Pode ser o
Viva Sertanejo, então, do Daniel, que também é muito bom. Aí é o seguinte, ó. Aí não é questão de ser cedo, talvez seja o gênero musical que Não, é porque é logo depois, é logo a programação, é logo na sequência da programação. Tá certo. Matutina da Platinada. Perfeito. Bom, é o quinto colocado o Cruzeiro com 39 pontos. O Fluminense tem 41, foi a 41 com a vitória. O Paranaense também tem 41. E aí o Flamengo fica com 45, o Palmeiras com 48, que joga neste domingo contra o Vasco. Tem que Tudo bem, ganhar Bruno? amanhã, Boa noite a mano. você, Mari, Jean. Boa noite ao Prates, aos fãs do esporte. Se nada estranho acontecer, futebol, Se bem que o essas Vasco, coisas estranhas né? às vezes acontecem nos pontos corridos, elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em terceiro lugar e Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível, o Flamengo vai ganhar o campeonato. É assim, é a tendência mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado um futebol consideravelmente superior ao Palmeiras e o Cruzeiro também Verdade. tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza pra mim é que essas três equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro, já fazendo uma comparação. O Cruzeiro tá pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não tá numa briga direta pelo título, Era mesmo o que não Tite, né? vencesse contra No essas início. outras duas equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas disseram. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi assim espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Eu já tinha achado, falei aqui no linha, na derrota do Cruzeiro pro Flamengo, inclusive no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, porque não é só o amasso ou quem foi amassado, é como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Ele vai amassar praticamente qualquer equipe, a não ser que o treinador ache uma fórmula para anular o Arrascaeta, para segurar o Samuel Lino, para que a bola não chegue no Pedro, e isso é difícil, é muito difícil. Achei a virada do Cruzeiro justa, porque não tem interferência da arbitragem, o Cruzeiro cresce no segundo tempo, tem um pouco de sorte, acho que o Flamengo teve chance também de fazer o seu resultado, e pra mim a briga do Campeonato Brasileiro continua aberta. Time morto no segundo tempo. O time do Flamengo é o seguinte: se você não for goleado no primeiro tempo, porque ele joga no primeiro tempo, no segundo tempo você vira o jogo. No segundo tempo, os mortos do Flamengo não conseguem jogar. Os titio do Flamengo não conseguem jogar. E um placarzaço pro Palmeiras. Palmeiras, já deu, né? Já deu, já erramos o que tinha que errar no Campeonato Brasileiro. Não pode mais errar. Não tem mais espaço pra erro no Campeonato Brasileiro, hein? Tem que engolir o Vasco amanhã. Desculpa o Vascaíno aí, que nós é parceiro, mas amanhã é um jogo à parte. Tem que engolir o Vasco e dar uma gordurinha aí no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras já vacilou demais nesse Brasileirão. Mas é isso aqui. Mano, o que eu xinguei esse Matheus Pereira? O que eu xinguei esse Matheus Pereira e esse Fagner hoje não tá escrito. E o Matheus Pereira salvou a noite do palmeirense. 1-1 já tava bom. 2-1, maravilhoso. E você, flamenguista, que tava mandando pra mim, segue o líder? Eu falo pra você, segue o líder. Esse vídeo aqui é um pedido de desculpa, viu? Eu tive que refazer o roteiro, onde eu dizia que ele não decide nem o que ele quer comer no iFood. Mas eu sou um vacilão e me perdoe, viu, Matheus Pereira? Ele decidiu e o Cruzeiro ganhou do Flamengo de virada por 2-1. E aqui, cara, são os deuses do futebol dando uma segunda chance pro Palmeiras, pra frear essa empolgação do Flamengo, que Vamos fez ver o baita amanhã, do né? primeiro tempo, em compensação morreu, e o segundo tempo foi do Cruzeiro, jogou demais. Mas eu assisti esse jogo e posso dizer pra vocês que foi um nível altíssimo de futebol. O Palmeiras tem que voltar a vencer logo nesse Campeonato Brasileiro e abrir essa diferença. E esse resultado foi bom porque freou essa empolgação do Flamengo, que aqui, cara, eu tenho que admitir, jogou muito no primeiro tempo, mas morreu no segundo. A boa notícia é que agora o Palmeiras só depende dele, e a ruim é que também só depende dele, ó. Hoje a diferença ela é de 3 pontos e o Palmeiras joga nesse domingo contra o Vasco, então, ou seja, se ganha, essa diferença vai a 5, mas lembrando, o Flamengo tem um jogo a menos, mas ainda assim fica uma distância confortável. baba, né? Contra o Mirassol. Eu vou novamente pedir desculpa. Perdão, Matheus Pereira. Você decide sim. Pelo menos pra mim, você é decisivo. Muito obrigado. Bom, e tá aqui o restante dos jogos do Palmeiras, do Brasileirão. Ele pega o Vasco amanhã. Bom, um jogo que tem que fazer esses 3 pontos. Não é possível que o Palmeiras vai empatar ou perder em casa. Eu acho muito improvável. Depois tem o Santos pela Copa do Brasil, né? Quartos de final.
Aqui, Mirassol fora de casa. Mirassol tá muito mal no campeonato, dá para ganhar também. Depois, o jogo da volta contra o Santos. Botafogo, que também não tá bem no campeonato. Esse aqui é fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, Palmeiras sai para pegar a LDU. Joga o clássico contra o São Paulo em casa. Esse aqui, apesar do São Paulo tá muito mal no campeonato, mas é clássico, né? Depois, de novo, o jogo da volta contra a LDU, lá no Chile. E aqui um jogo do Grêmio desesperado, né? Dia 20 de setembro, lá no Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Palmeiras joga contra o Bahia em casa. Time forte, mas dá para ganhar. E aí o clássico contra o Corinthians, também mandante de campo. Depois sai um jogo dificílimo aqui contra o Atlético Paranaense. Depois joga em casa contra o Bragantino. Depois o clássico contra o Santos, fora de casa, Pedreira. Pedreira assim, né? Por ser clássico, né? O time do Santos também, time fraquinho. E aí joga contra o Remo em casa. Jogo aí mais simples. E misericórdia aqui, que é um perigo, né? Olha só essa sequência. Cruzeiro, lá em Minas. E depois recebe o Flamengo. Depois ainda tem Chapecoense fora de casa. É um jogo de 3 pontos. E o Curitiba em casa. Então, tabela não tá tão difícil assim, a tabela do Palmeiras, mas pelo time, pelo futebol que tem apresentado, perdendo pontos em jogos que não é para perder, sei não, hein? Me diz aí no campo de comentários. Vamos ver amanhã, né, contra o Vasco. É isso, se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar aqui no crescimento. Vejo vocês aí no próximo vídeo, um grande abraço a todos, valeu!